Já teve aquela sensação ao abrir qualquer rede social de que todo mundo lê muito mais do que você? 10 livros no mês, 100 livros no ano, 200 livros por ano, e você malmente conseguindo ler um livro por mês e se sentindo um fracassado por isso. Às vezes não é nem a falta de livros, porque você tem muitos livros à sua disposição, mas talvez a falta de tempo. Até porque, querendo ou não, ler demanda tempo. Ainda mais se você não tiver prática nisso, se o hábito da leitura não estiver presente na sua vida. E agora eu vou te mostrar como a leitura dinâmica pode te fazer ler mais rápido, sem perder a compreensão, com 3 técnicas simples que você pode aplicar ainda hoje. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Ítalo de Jesus, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, prática baseada em evidência e saúde mental. Creio que a maior dificuldade que todos os novos leitores enfrentam, que eu também já enfrentei, é a forma como a gente lê. Antes de tudo, quero confessar a vocês que eu já fui um daqueles críticos ferrenhos à leitura dinâmica. Até por questões de ignorância, eu não entendia muito bem como era isso. Mas a partir de novas leituras, novos estudos e aprofundamento sobre o tema, o problema em si não é a leitura dinâmica, mas como nos venderam essa ideia. Por muito tempo nos ensinaram que era somente ler rápido, que por mais que a gente não compreendesse toda a história, a gente ia saber, a gente ia ter noção do que é que estaria acontecendo. Então, se o seu objetivo é ler o maior número de livros possíveis, continue. Você não vai absorver quase nada, mas vai saber do que se trata, né? Mas se o seu objetivo é construir o hábito da leitura, não faça isso. Vai por mim. De cara, a gente já percebe que o problema não é a velocidade, mas como o nosso cérebro foi treinado a ler, a como absorver novas informações. Você pode ler devagar e achar que não tem capacidades cognitivas para isso. Aí vem a frustração, a desmotivação, a sensação de fracasso, de inutilidade e até de comparação. Então, a primeira técnica é a subvocalização. Quando a gente aprende a ler lá na infância, na escola, a leitura geralmente é acompanhada da voz. Ou seja, a gente vê a palavra e a gente fala a palavra. É até compreensível, por causa da assimilação, fica mais fácil da gente entender. Sabe aquela voz na sua cabeça? Pois é. Só que o problema é justamente esse. Meio que essa voz atrapalha a nossa compreensão, atrapalha a nossa velocidade na leitura. Ela não consegue ser tão rápida quanto o nosso cérebro consegue processar aquela informação. E aí cria um hiato. Até então, o seu cérebro foi treinado a ler e a falar. Então, quando você reduz essa voz, essa subvocalização, a sua leitura flui mais rápido, flui melhor, sem perder a compreensão. Então, a primeira técnica é justamente isso, diminuir a subvocalização. Não é para eliminar por completo, até porque estudos mostram que ela é fundamental para a nossa compreensão. Mas não precisar falar palavra por palavra, letra por letra, porque isso vai ficando cada vez mais lento e vai atrapalhando o seu objetivo. Então, se o seu cérebro foi treinado daquele jeito, a partir de agora a gente vai treinar desse novo jeito. Depois volte aqui e me diga como é que foi essa experiência. A segunda técnica é a regressão. Assim como a subvocalização, a gente sempre costuma voltar quando não entendeu muito bem aquela palavra ou aquele texto. O que, se considerarmos, é até compreensível, porque se a gente não entendeu, a gente quer entender, a gente quer compreender aquele assunto. É totalmente válido, é totalmente compreensível a gente fazer isso. Só que o problema não é nem voltar, é voltar toda hora. Então vamos supor que você está lendo um parágrafo e lá no meio do parágrafo você não entende uma palavra. Aí a sua regressão não seria voltar para a palavra, seria voltar para o início do parágrafo para ler tudo novamente. E isso, querendo ou não, meio que atrapalha a sua velocidade, quebra a linha de raciocínio. Por mais que isso pareça inofensivo, de fato é, meio que, como eu falei, quebra a nossa linha de raciocínio, meio que cria uma resistência, cria uma barreira. E o nosso cérebro, ele vai economizar energia o máximo que ele puder. Então, se toda hora a gente quebra a linha de raciocínio e volta para o início, para ele já é uma resistência. Pô, se você não está conseguindo, significa que é ruim, que é difícil, que é chato. Deixa isso de lado. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é construir esse hábito da leitura. Ou seja, a segunda técnica é justamente reduzir essa regressão, reduzir essas voltas, principalmente para os inícios das coisas, quando você já está no meio ou no fim. Às vezes deixe passar uma palavra. Você não precisa também compreender tudo para entender toda a história. Mantenha um ritmo, mantenha um fluxo, isso mudará toda a sua experiência com a leitura. E antes de falarmos sobre a última técnica, eu vou logo te passar uma técnica bônus, para aí a gente já fica tranquilo. Antes de ler qualquer livro, já selecione um de fácil compreensão. A gente só vai justamente reduzir essa resistência para começar um hábito totalmente novo, totalmente diferente do que você já faz. Ou seja, vamos facilitar esse processo. E se tem uma coisa que eu faço e que vem me ajudando bastante, é justamente antes de começar a ler o livro,
apreciar o livro, então ver a capa, ver a apresentação, os agradecimentos, o sumário, o que é que tem nos capítulos. E aí no próximo dia que eu começo de fato a lê-lo. Ou seja, eu me familiarizo com o livro. E você pode se familiarizar comigo aqui agora dando o seu like. É um pequeno passo para você, mas um grande salto para mim. Se inscreva no canal, comente o que é que você está achando desse vídeo. Veja os outros vídeos também que eu já fiz sobre esse tema em específico de leitura, de hábito. Tem também vídeos sobre análise e tudo mais. Enfim, muito obrigado, de verdade. A terceira técnica é o guia. Algo extremamente simples e muito importante que também muita gente ignora. Ter um guia visual. O nosso cérebro, o nosso córtex visual, por mais espetacular que seja, ele abrange muitas coisas. São muitas informações, muitos estímulos. Então, novamente, vamos facilitar esse processo. Aponte um dedo para ele seguir. Então esse guia pode ser literalmente qualquer coisa, desde que não atrapalhe a sua leitura. Então, como eu falei, pode ser um dedo, pode ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser uma régua, pode ser um marcador, alguma coisa que facilite essa linha, que siga, facilite esse processo. Simples fato já vai reduzir dois problemas específicos, que é a questão da dispersão visual, então ele vai focar em um ponto em específico, e a questão da velocidade, você já vai seguindo cada vez mais fácil, cada vez mais rápido. Aliás, essa técnica é muito recomendada para as pessoas que têm TDAH, justamente para reduzir a questão do foco, da concentração, não ficar se dispersando por muitos estímulos. E aí a compreensão vai vir mais fácil. Lógico que não é uma técnica milagrosa, mas vai lhe ajudar drasticamente a ter um foco maior, a ter um ponto de concentração. Lembra que o cérebro gosta de economizar energia? Então, economize de forma saudável, de forma eficiente. E antes de finalizar, eu quero reforçar uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Que tenha paciência, cara. O seu cérebro, o nosso cérebro, foi treinado para seguir de uma determinada maneira. E o que vamos fazer, começar a partir de hoje, é justamente treinar novamente a seguir de outra maneira. Então isso pode demorar um tempinho. Então isso pode demandar um pouco mais de energia, justamente para sair desse caminho e ir para aquele que é melhor, que é mais fácil, talvez até mais rápido. Não espera que isso se resolva em 2 dias, uma noite. Vamos ajustando, vamos adaptando, vamos melhorando. Isso precisa de repetição, de prática, de motivação, de constância e também de disciplina. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Se você quiser o vídeo inteiro só sobre isso, comente aqui que eu vou trazer com o maior prazer. E é aquela velha história, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Mas é aquela coisa, se você não ajustar a sua rotina, pode ser que esse comportamento fique um pouco mais difícil. É justamente isso que eu falo neste vídeo aqui, sobre como melhorar a sua rotina, o que você pode fazer para adaptar do seu jeito. E se você já é um leitor assíduo, assim como eu vou deixar esse outro vídeo aqui que eu fiz sobre o livro de Mário Sérgio Cortella, o Porquê Fazemos o que Fazemos. Então veja lá também esse review. Aproveite e se inscreva no canal, será uma honra ter você aqui.